Paz do Senhor, pessoal, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Tem um vídeo no canal, que é a primeira parte desse vídeo, que é 4 coisas que o Espírito Santo faz na vida do cristão. E aqui eu quero falar sobre coisas que o Espírito Santo faz na igreja, num todo. Então, primeiro, se você não viu esse vídeo ainda, vai lá pra ver o outro, depois você volta aqui. Eu tenho certeza que esse conteúdo vai ajudar muito você. Vamos lá? O Espírito Santo ocupou um lugar importantíssimo na igreja primitiva. Sem ele, nada daquelas coisas que aconteceram teriam acontecido. Por isso que a gente entende que hoje a gente precisa dar lugar realmente e buscar o Espírito Santo. Sem ele, a gente vai ser simplesmente uns repetidores daquilo que um dia já disseram. Sem vida. Porque a Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, às vezes, você vê igrejas mornas, sem vida, só com a letra, com a doutrina. Isso significa que a igreja não está buscando o que de fato o Espírito Santo pode fazer. O Espírito Santo é tão abrangente que ele tem dons, ele tem fruto. São tantas coisas que ele pode fazer em você e através de você que não caberiam num vídeo só. Mas eu quero trazer para vocês a importância de ter o Espírito Santo na sua vida e de buscar ele para a sua igreja, para ter uma igreja cheia e avivada do Espírito Santo. Não é simplesmente para falar que é cheio da unção, cheio do azeite, mas para produzir as ações do Espírito dentro da casa de Deus. A Bíblia diz que sem profecia o povo se corrompe. Sem o Espírito Santo, as pessoas não vão ter a transformação que elas precisam para crer de fato em Jesus. Então esse vídeo vai ser para falar de algumas capacidades que o Espírito Santo, e a unção do Espírito Santo traz para você quando você o busca. E se faltar alguma dessas coisas na sua vida, na sua igreja, é só a gente orar, que a gente pede e em nome de Jesus ele vai nos conceder. Então eu vou lendo aqui alguns versículos com vocês para a gente entender o que o Espírito Santo pode fazer na igreja. Primeira coisa é revelar as coisas e a grandeza de Deus. Tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, e todos nós ouvimos estas pessoas falarem em nossa própria língua sobre as coisas maravilhosas que Deus fez. Ou seja, os homens eram todos galileus, mas cada um que estava ali ouvia na sua própria língua. Qual o nome disso? É o Espírito Santo. Ele consegue revelar a grandeza, o poder, aquilo que Deus quer falar para a pessoa que ele quiser. Segunda coisa muito importante, eu provei isso quando eu fui batizada com o Espírito Santo. Quando os membros do conselho viram a coragem de Pedro e João, ficaram admirados, pois perceberam que eram homens comuns, sem instrução religiosa formal. Reconheceram também que eles haviam estado com Jesus. Ou seja, na igreja primitiva, uma das coisas que o Espírito Santo mais fazia era dar coragem e trepidez aos apóstolos. É engraçado que a gente vê um Pedro antes de ter descido o Espírito Santo e um Pedro depois. Se você vê o Pedro de antes, ele mente por medo, por isso que ele negou Jesus. Ele era meio estourado, ele cortou a orelha do soldado. Ele tinha medo, ele agia com pouca fé em algumas coisas. Jesus até às vezes o corrigia. Mas se você vê Pedro depois da descida do Espírito Santo, não dava para reconhecer a ousadia e a intrepidez. Ele falava mesmo das pessoas que podiam matá-lo. Ele estava lá, pra você ver, ele estava na prisão, ele estava de boa, estava dormindo, enquanto a igreja estava lá orando por ele. Então você via realmente que o medo foi embora. O Espírito Santo, às vezes a gente busca tanto vencer o medo e a ansiedade, e uma das coisas que eu posso falar com certeza que me ajudou foi o batismo com o Espírito Santo, foi o fato de buscar me encher do Espírito Santo. Quanto mais você está cheio do Espírito Santo, parece que você tem mais ousadia, parece que o medo ele realmente vai sumindo. Então, é uma coisa muito boa, que vai fazer uma grande diferença na sua vida. Terceiro, testifica o poder da oração. Depois dessa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu e todos ficaram cheios do Espírito Santo e pregavam corajosamente a palavra de Deus. Então, ele testifica o poder da oração. Quando você ora especificadamente para alguma coisa, aquilo acontece. O Espírito Santo é importante para quando você vai orar. Por exemplo, você vai fazer uma oração de libertação. Você precisa do Espírito Santo para que ele te guie, para que ele te diga onde está o mal, porque de repente o mal está escondido em algum lugar. Às vezes está escondido na casa, está numa pessoa. O Espírito Santo ele vai te revelar o que você precisa fazer. 5. Aproxime-se e acompanhe a carruagem. Que lindo, né? Ele ouviu o Espírito Santo falar, vai, aproxima, acompanha. Ou seja, o Espírito Santo ele te direciona, ele te diz o que você tem que fazer. E muitos dos cristãos hoje têm muitas dúvidas porque não buscam o Espírito Santo. Quando realmente você tem o Espírito Santo, ele vai te dizer, tintim por tintim, o que você precisa fazer. A Bíblia diz que Deus não faz nada sem revelar aos seus escolhidos. Então, se você tem intimidade com o Espírito Santo, ele vai falar com você. E essa questão de você ficar sempre procurando revelação, é porque você não tem intimidade com o Espírito Santo. Se você tem intimidade com Deus, ele vai falar diretamente com você. Próximo, o Espírito Santo ele traz crescimento para a igreja.
A igreja tinha paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, e ia se fortalecendo à medida que andava no temor do Senhor e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número. Quer que sua igreja cresça? Busque o Espírito Santo. Traga ele para dentro da sua igreja, porque ele, como diz na palavra de Deus, ele traz o crescimento. Próximo, Atos 13:2. Certo dia, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separem Barnabé e Saulo para realizarem o trabalho para o qual o chamei. O Espírito Santo é aquele que separa as pessoas para o ministério. Se você está aí e você quer ser observado pelo teu pastor, se você tem achado que teu pastor não está te olhando, ou sua liderança, e você queria que eles te vissem de algum modo, busque o Espírito Santo. E se eles forem pessoas de Deus, o Espírito Santo vai falar diretamente com eles, porque é o Espírito Santo que separa as pessoas para toda boa obra. Isso para os liderados e também para os líderes. Olhem, portanto, cuidem de si mesmos e do rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, a fim de pastorearem sua igreja comprada com seu próprio sangue. Ou seja, se você é bispo, pastor, uma liderança da igreja, foi o Espírito Santo que te colocou. É ele que coloca as pessoas como lideranças de outras pessoas. Como eu falei, se eu ficar aqui, eu vou ficar até amanhã resultando tantas coisas que o Espírito Santo pode fazer. Aqui eu citei só algumas. E eu queria que você colocasse aqui embaixo alguma experiência sua com o Espírito Santo, ou aquilo que o Espírito Santo já fez ou pode fazer dentro da casa do Senhor. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo no coração de vocês. Curta aqui se você ainda não curtiu esse vídeo, tá? É muito bom a curtida aqui nos nossos vídeos. E também se inscreva no canal se você não é inscrito. Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e tchau!